Namaon Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasa Di Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai Srila Prabhupada, Jaya Bhagavad Gita. Hoje entramos em nosso estudo no capítulo 10, intitulado A Opulência do Absoluto, ou a Opulência Absoluta. Nesse capítulo vamos estar aí vendo, todos os fenômenos maravilhosos que mostram poder, beleza, magnificência e sublimidade, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Todos esses fenômenos são meras manifestações parciais das energias e opulências divinas de Krishna. De modo que, como a causa suprema de todas as causas e o sustentáculo e essência de tudo, Krishna é naturalmente para todos, todos os seres, esse supremo objeto de adoração. Nesse capítulo 10 vai ser descrito, como Krishna ele se manifesta em todos os fenômenos chamados assim materiais, em todas as expressões, no mundo espiritual. Tudo é Krishna. E aí nesse capítulo 10 vamos entender a razão por que Krishna vai se descrever a si mesmo, no seu aspecto de energia manifesta fenomênica. Por que ele falou esse capítulo 10 a Arjuna, nesse contexto, dele estar se expressando como a fonte de todos esses fenômenos. Basicamente, nós chegamos à conclusão no capítulo 9, intitulado O Conhecimento Mais Confidencial, onde Krishna começa a explicar que somente pelo serviço devocional atingimos a realização dele como Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Ou seja, quando estabelecemos uma relação de amor e devoção com ele. As outras yogas, elas não têm essa tendência assim, direta de você se relacionar com Deus. Mas a Bhakti Yoga é relacionamento direto com Krishna. Por isso a filosofia é o quê? É personalista. Você não pode amar uma energia, Você tem que amar uma pessoa. Amar significa que há o amante, e aquele que ama, o amado. Certo? Então, só que a gente entende agora como que esse amor está acontecendo na plataforma espiritual. Você é um espírito, e o amor do espírito no relacionamento com o Espírito Supremo, que é Krishna, o qual, você é uma fonte de Krishna. E aí o capítulo 9, entrando no capítulo 7 e 8, Krishna se revela como Deus e naturalmente você se situa na sua posição como servo eterno amoroso dele e acontece o processo de Bhakti Yoga, e fazendo isso
Krishna vai se revelar para você, tanto em seu aspecto, né, impessoal, de fenômenos, como ele vai se descrever também, como ele está se manifestando aqui nesse capítulo 10, e também ele vai se revelar no seu coração e você vai entender ele, né, como Krishna, dessa forma, dessa pessoa. Você vai compreender. Krishna tem essa potência de se fazer bem claro ao devoto como ele é uma pessoa absoluta. Mas para isso você tem que estar totalmente rendido a ele em serviço devocional, né, puro, imotivado, sem interesse, onde você tem que estar numa vibração tal em que não haja nenhum resquício de energia material ou de falso ego. Então essa é a propensão que todos os espíritos têm que chegar. Todo mundo está existindo, né, dentro desse avanço progressivo de recuperar a consciência espiritual para chegar nesse ponto onde nos rendemos ao Senhor Krishna, desapegamos-nos de toda a energia densa material, de toda luxúria, toda cobiça, né? toda inveja, todo orgulho, tudo isso aí, tantas outras coisas são colocadas de lado, como vai chegar um ponto que é nem existente assim em si, e você vai estar tão absorto no Senhor Krishna, isso que se chama um devoto puro, que você vai viver em Krishna, vendo Krishna em tudo, em todos, e naturalmente você vai ter o sucesso, né, de ter estado aqui no estágio da forma humana que tem a inteligência para, por exemplo, estar ouvindo aqui um estudo desse e usando a razão e o discernimento para escolher nessa forma humana e estar rendido a Deus e assim voltar para o lar original, né? Porque esse mundo material aqui, ele não é o lar do espírito. Mesmo que você esteja autorrealizado aqui em Krishna, vendo Krishna em tudo, no coração, ainda assim a energia material não é assim o lugar oficial do espírito, certo? Mas é isso que temos que fazer, atingir esse ponto de consciência enquanto, né, encarnados ou expandidos nessa forma humana de vida, e você vai ter usado a sua inteligência e todos os instrumentos guiados pela inteligência para que eles se afinem com essa ascensão de energia, pureza da mente, limpeza do coração e ações adequadas nesse mundo, para que na hora da morte você possa realmente atingir aquilo que Krishna propõe no Bhagavad Gita, que é voltar para o mundo espiritual, e indo para lá nunca mais você retorna a esse mundo material, que pode ser comparado a uma prisão, né, para o espírito. Essa é a maneira do Bhagavad Gita, se estabelecer em serviço devocional nesse mundo puro, né, com pureza, sem especular mentalmente e sem ter interesse ou desejos de resultados fruitivos. Ou seja, tudo aquilo que você faz, você espera alguma coisa. De modo que até em relação a Krishna, quando você está agindo em amor a Ele, em se ocupar em serviço devocional, você não tem esse desejo que Krishna realize alguma coisa na sua vida. Eu me ocupo em Krishna porque eu quero coisas materiais. Eu me ocupo em Krishna porque eu quero voltar para o mundo espiritual. Não tem esse interesse de ego, né? Nem interesse material, nem interesse espiritual. Isso que significa ser puro. E você sabe que quando você atingir esse ponto de pureza e viver naturalmente nessa condição espiritual que você é eternamente, na hora da morte você vai para onde está a sua vibração. Você nem precisa querer nada, você está vibrando em Krishna, em amor puro. Naturalmente o seu destino é
o mundo espiritual. Mas se tiver aquele desejo né, que eu quero voltar para o mundo espiritual, dá aquela impressão que você está se rendendo a Deus porque você vai conquistar algo, assim. O ego é que tem essa propensão a conquistar algo, a desfrutar algo. E o espírito não, ele é eternamente uma parte integrante de Deus, amoroso, né? E essa é a posição que você tem que ficar. Então, se você realmente é um devoto puro de Krishna, basicamente o seu destino é o quê? É a atmosfera que representa a sua eternidade nesse serviço a Deus, no mundo espiritual. Tá? Aqui mesmo, nesse mundo material, se você quer atrair alguma coisa material para a sua vida, naturalmente, se você é aquilo que você quer atrair, essa é a forma, né? Ou fórmula de você conquistar algo material. Esse é o segredo, né? Assim, mas o devoto entende que todos esses fenômenos, tudo que se manifesta de alguma forma nesse mundo material é a energia de Krishna, e isso que ele vai descrever nesse capítulo 10 para Arjuna, porque isso vai reforçar o nosso discernimento para realmente se render a Krishna. Porque Krishna, até o capítulo 9, ele está se revelando como Deus, esse é o conhecimento mais confidencial, está revelando o serviço devocional como o meio em que ele é atingido e como ele se revela, e que devemos, né, assumir essa nossa posição de servo eterno para nos mantermos qualificados para atingirmos o sucesso último aqui nessa forma humana de vida. De modo que o Bhagavad Gita é isso, né? O Bhagavad Gita, vamos dizer assim, que teria terminado aqui nesse capítulo 9. Sou um servo de Krishna, Krishna é Deus, e eu tenho que me estabelecer na minha posição eterna, né? Sanatana Dharma, no meu dever eterno como espírito criado por Krishna, que é servir amorosamente o Senhor Supremo, e vou viver em serviço devocional puro, sem impurezas, né? No começo é lógico que algumas impurezas vão se manifestar e você vai assim, cair algumas vezes da sua posição. A energia de Maya é muito poderosa. Porém, você vai ficando cada vez mais fixo nessa sabedoria do Bhagavad Gita e, naturalmente, você vai caindo menos até que você vai chegar num ponto de pureza ou devoção pura em que você não vai cair mais. Né? Mas isso aí não é uma regra, né? Muitas vezes tem devotos puros nesse mundo que caem. Mas se você se tornar realmente assim, com essa consciência, né, completamente assim, absorta em Krishna, é bem difícil cair. Certo? Então, capítulo 10 é Krishna descrevendo as opulências dele. Tudo nesse mundo que é o melhor, né, é o mais elevado, é o mais expressivo, é uma representação da energia de Krishna. E essa é uma forma de Krishna manifestar esse conhecimento para Arjuna, que vamos ver, né, em seguida. Mas retornando, né, ao capítulo 9, essas atividades que ele fala, né, de cunho espiritual, quando praticadas no mundo material, denominam-se sadhana bhakti. Você não pode ter diretamente assim amor espontâneo por Krishna, porque você primeiro tem que se limpar, né, para compreender o que é Krishna. Então Krishna ele vai se revelar para você até você entrar nessa plataforma espontânea de amor. Mas para chegar nessa espontaneidade, você começa a praticar passo a passo, né, dentro de certas regulações. Você vai cantar o santo nome, enfim, todo aquele processo de
Krishna Kata, né? Para chegar num ponto onde você vai realmente limpar a sua energia que está associada aos padrões mais densos, vai limpar, vai se utilizar, aí Krishna começa a se revelar e aí então você atinge esse ponto ideal, né? Então esse chamado sadhana bhakti, ou seja, estimular esse amor no seu coração através de regulações, isso que significa sadhana bhakti, gradualmente vai levar a pessoa a esse estágio de apego, né, ao Senhor Krishna. No início você tem fé, aí você se aproxima de um devoto, recebe as instruções de como proceder para purificar a mente, e aí você chega nesse estágio de apego. Aí do estágio de apego você já vai desenvolver, né, a afeição. E aí vai seguindo até o ponto de amor puro. Compreende? Então, no fim, vai ser esse estágio do serviço devocional amoroso ao Senhor. E nesse estágio você vai realizar que Krishna existe em tudo e que tudo é energia do Senhor. Você entende que Krishna é Deus, e nesse estágio superior de realização, você não se afasta mais de Krishna, ou não perde Krishna de vista, porque a sua consciência vai estar manifestando essa visão perfeita que Krishna falou no Bhagavad Gita, e que você, através de regulações, né, através da purificação, agora está compreendendo realmente, né, quem eu sou, o que é esse mundo que está em torno, projetado, né, pela minha mente, no qual esse corpo material faz parte dessa projeção, como o centro, né, contemplador da dimensão física. Depois também tem o corpo astral, que você contempla o mundo astral, tem o mundo mental, e todas as dimensões desse mundo material, cada uma com um veículo de acordo com a dimensão, né, para que ele possa, a consciência possa contemplar através desses diversos veículos os mundos respectivos. Então, esse mundo material agora que você está aqui ouvindo esse estudo, né, o mundo físico, ele é contemplado por esse corpo físico, que tem uma natureza biológica. Lá no sonho você vai contemplar o mundo astral com o corpo astral. E aí, quando você estiver nesse ponto do serviço devocional avançado, você vai contemplar com os seus sentidos espirituais aquilo que está por trás de tudo, né? Que é a presença da energia de Deus. Essa energia impessoal chamada Brahman, você vai começar que ela é o pano de fundo, ou a base de todas as manifestações fenomênicas. E aí isso é o que Krishna vai descrever para Arjuna nesse capítulo 10, como ele é esse fenômeno, quais fenômenos ele manifesta nesse mundo. É lógico que Krishna é tudo, só que no capítulo 10 ele vai descrever os fenômenos mais magnânimos, mais relevantes, ou seja, aquilo que a gente geralmente dá mais atenção. E quando você chega nesse ponto, né, de estar sempre com Krishna, entendendo que Bhagavan, Krishna é a fonte de tudo, quando você obtém essa visão interna e externa de todas as dimensões, por isso que somos chamados seres multidimensionais, temos vários veículos, incluindo esse corpo físico, para contemplar as várias dimensões, por isso multidimensionais. E naturalmente o espírito, ele é o veículo, né, que o espírito usa para contemplar o mundo espiritual todo em si. Através do seu corpo espiritual, você se relaciona diretamente com Krishna em Vaikuntha Lokadama.
Krishna louca. Entende? Só que lá no mundo espiritual, o seu corpo espiritual, a sua forma espiritual, ela é igual ao espírito. Porque na plataforma absoluta de existência, o corpo não é diferente do espírito. A sua forma no mundo espiritual é você mesmo naquela forma. Por isso que Krishna, na forma de Krishna, é Deus. Deus tem uma forma. Então, não há diferença entre a forma de Deus e Deus, o Espírito Supremo. Mas só que Krishna, ele é Satchitananda Vigraha, ele é a forma completa de tudo, de toda a existência, de toda consciência, conhecimento, a forma de toda felicidade e bem-aventurança. E você, como parte integrante de Krishna, a sua forma, ela não é assim infinita igual a de Krishna. Por você ser uma parte do todo, você manifesta uma parte dessas opulências de Krishna, de bem-aventurança, existência e consciência. Mas quanto mais você vive, né, a sua forma está em contato com a forma de Krishna, pode-se dizer que você vai expandindo, né, cada vez mais a sua felicidade, a sua consciência, a sua existência, o seu amor, a sua alegria, a sua compreensão. E aí esse chamado, né, fenômeno espiritual que se resume na constituição do mundo espiritual, da forma dos seres que estão se relacionando com Krishna, que é uma forma espiritual, e a forma espiritual de Deus, tudo é Satchitananda, é a energia interna de Krishna. Então isso aí que eu quero que vocês lembrem sempre, né, que os mundos são relativos à forma que contempla esses mundos, as experiências, né, dos mundos que ele vive, que ele se manifesta. A ideia de Krishna é que você manifeste a sua forma espiritual aqui nesse mundo material e após a morte você se desvincula dessa parte, né, multidimensional de vários veículos e você só vai ficar com a sua forma espiritual. E essa forma espiritual não é diferente daquilo que você é, assim como Krishna não é diferente da forma espiritual dele, né? Só que ele é Deus e você é uma parte integrante de Deus. Agora aqui nesse mundo material, a forma material na qual você, espírito, está experimentando um chamado assim, mundo interno ou externo, sutil ou grosseiro, é diferente do espírito. Isso aí que é o que você tem que entender. Nesse mundo material, você é sempre transcendental a qualquer veículo ou manifestação dimensional que está relacionada com um determinado veículo, onde você, o espírito, através da sua consciência, percebe o mundo, né? O chamado mundo, que é uma projeção da sua mente. Estamos aqui falando um pouquinho de metafísica, porque para compreender melhor o que é esse chamado fenômeno que observamos, que Krishna vai falar que tudo é ele, né? Tudo é ele, mas como que a gente pode ver que tudo é ele? Aí Krishna começa a falar, porque tem pessoas que vão se atrair mais ou vão ter uma tendência a se render a Krishna após ouvir Krishna falar esse capítulo 10. Krishna ele vai fazendo vários arranjos para se revelar para Arjuna, porque tem gente que ouvindo esse capítulo 10, ele vai ter mais facilidade para entender Krishna do que simplesmente nesse capítulo 9, onde Krishna está se revelando como Deus e falando que Bhakti Yoga, ou serviço devocional, é o que temos que fazer para diretamente nos associarmos com Ele. E se você se rende a Krishna, mas você tem esse conhecimento aqui do capítulo 10, conforme Krishna se auto-revela em tudo que você enxerga com seus veículos, né, tanto nos planos mais densos quanto nos planos
superiores ou mais sutis, aí aumenta mais ainda o seu entendimento de você permanecer fixo nessa rendição a Krishna. Porque aí você vai caminhar nesse mundo observando que tudo é Krishna. Isso você já sabe. Agora Krishna está reforçando nessa resposta a Arjuna, que quer saber isso, e ele faz essa pergunta exatamente para essas pessoas que... para elas terem essa visão, né? Essa visão de Deus mais ampliada, mas que está ligada aos fenômenos materiais, que geralmente é a sua experiência comum, certo? Basicamente, a alma desse 10º capítulo é que você tem que entender que tudo é Krishna, tudo é Krishna. E o Senhor Krishna está se revelando também nas coisas chamadas externas ou fenomênicas. Temos que nos perguntar por que Arjuna fez essa pergunta, né, a Krishna. Então, essa descrição do capítulo 10 basicamente é para sustentar a realidade dele para quem? Para os impersonalistas. Os filósofos, assim, em geral, que não estão rendidos a Krishna, ou que vê Krishna somente como uma energia impessoal. Então, em geral, essas pessoas não sabem que o aspecto todo penetrante que tanto assim os atrai é uma manifestação do Senhor Krishna. E por isso eles não pensam sempre no Senhor com devoção, na forma de Krishna. Tá? De modo que Arjuna pede ao Senhor que ele descreva como ele é esse estado todo penetrante. Né? Como que esse estado onipenetrante é a sua energia. Porque o impersonalista e os filósofos assim, muito eruditos, que têm essa bagagem de conhecimento, eles compreendem Deus como isso, como uma energia. Então, Arjuna está falando, mostra para eles como você manifesta essa sua energia chamada impessoal, para que eles possam compreender que você é a causa, é a base de tudo. Certo? Então, isso aí é maravilhoso entender, né? O ponto básico é exatamente esse. Você tem que entender que tudo é Krishna, e no verso 42, especificamente, Srila Prabhupada está explicando em seus significados que porque os devotos puros que se ocupam no serviço devocional sabem, né, que tudo que existe e penetra é uma manifestação das expansões do Senhor Krishna, eles concentram suas mentes diretamente nesse processo da consciência de Krishna. Eles não se preocupam em ver assim, que Krishna são as coisas materiais, grosseiras, os sutis. Eles já sabem qual é a causa. É Krishna. E Krishna fala, se volta para mim, porque eu sou tudo. E Arjuna vai pedir a Krishna para se manifestar nesses detalhes dos fenômenos manifestados, porque tem gente que é impersonalista ou especulador que não aceita Krishna. Não aceita, não entende, né? Já os devotos não, os devotos de Krishna já veem Krishna em todos os fenômenos, porque eles estão rendidos diretamente à causa desses fenômenos. Isso eu estou falando em questão não teórica, mas de realização mesmo. O devoto puro, ele está em Krishna e Krishna está nele. E mesmo assim, ele vê Krishna como uma forma absoluta, essa forma de Krishna, na qual ele se integra a ele através da Bhakti Yoga, que é esse serviço devocional. E após a morte física, ele volta lá para o mundo espiritual, no corpo espiritual, que não é diferente da alma, né, daquilo que você é, e ali você mantém
relações divertidas ou, né, amorosas com a forma do Senhor Krishna, que é uma forma absoluta, igual a que você vai ter no mundo absoluto, no Vaikuntha Lokadama, que é para onde o Senhor Krishna, né, está nos convidando a ir nas palavras do Bhagavad Gita. E como eu disse, né, chegando no capítulo 9, já estaria tudo concluído. Krishna falou: entenda que eu sou o centro, né, supremo de tudo, que manifesta tudo, tudo emana de mim, eu estou em tudo, tudo está em mim, mas eu, como Krishna, como essa forma absoluta que emana tudo, a causa de todas as causas, sou diferente de tudo. Apesar de tudo repousar em mim, eu não estou em tudo, eu sou essa causa suprema. Entender isso é entender tudo, é entender o Bhagavad Gita todo. Imediatamente você se rende a Krishna. E naturalmente você vai ver Krishna em tudo e em todos. Mas tem pessoas que são impersonalistas, eles não conseguem entender essa pessoa de Krishna. Por que não entende? Porque eles não se rendem a Krishna. Eles não fazem serviço devocional, eles são mais assim, tipo gyanis, né? Gyanis e yogis, assim, a mente deles está sempre especulando, ou fazendo um tipo de meditação para você ficar numa espécie de vazio, ou só de energia, e você vai atingir um nirvana, como a gente vê aí, né, muitas pessoas em estados alterados de consciência, onde eles estão abarcando assim, o universo, o cosmos. E realmente a nossa consciência, igual a consciência do Senhor Brahma, por exemplo, e certos sábios dos planetas superiores, eles têm essa consciência tão expandida que é quase uma onisciência. Para vocês verem como o nosso espírito é poderoso, né? Quando está assim imerso em Deus. Mas se você entende que tudo isso, né? Que toda essa energia e tudo que se manifesta nela, né? Tanto em nível da substância Brahman, quanto os fenômenos oriundos desse Brahman, que se manifesta em várias dimensões de existência. Se você entende que tudo é Krishna, então você fixa a sua mente nos pés de lótus de Krishna e naturalmente você se torna um ser autorrealizado. Você já está contemplando o Brahman e o Paramatma quando você está rendido a Krishna. E alguns devotos que ainda estão nessa consciência preliminar de pensar que Deus é só uma energia, ou nessa concepção intermediária que você está vendo só a super-alma, né? Você não está levando em conta o Senhor Krishna em si. Então essas pessoas ainda estão, né, caminhando para a meta final. Por maiores yogis ou sábios que sejam denominados dentro desse universo, eles ainda têm uma concepção imperfeita ou impura de Deus. E Krishna está vindo aqui, através do Bhagavad Gita, a revelar essa posição que vimos, né, sendo o conhecimento mais confidencial no capítulo 9. Essa é a bênção, né, de termos essa linguagem de entendimento. Então, quando você ouviu os versos do capítulo 9, ficou bem claro. Ficou bem claro. Aí Arjuna, vendo que há alguns devotos que não se rendem a Krishna, ele está pedindo para Krishna se revelar como ele se manifesta nesse aspecto impessoal. Está entendendo agora? Esse é o capítulo 10. Então, quando você lê os versos do capítulo 10, é isso. É Krishna se mostrando como ele está presente através de suas energias em tudo aquilo que é mais maravilhoso na expressão dos fenômenos que você observa através dos seus veículos, né, chamados grosseiros e sutis, como um ser multidimensional. Então você tem um corpo átmico, você tem um corpo de inteligência, você tem um corpo mental, você tem um corpo astral, você tem um corpo de energia, né, que são os chakras, você tem um corpo físico. E tem, né, corpos elementais,
corpos, né, angelicais, enfim. Muitas dimensões estão acontecendo aqui e agora, nesse exato momento, onde, dependendo de onde a sua consciência está focada, você manifesta. As pessoas que estão nos os planetas superiores, a consciência deles está focada em corpos sutis, né? Por isso que eles têm corpos sutis. Aqui, nesse mundo que estamos atualmente, né, planeta Terra, estamos focados na dimensão física, na terceira dimensão. Por isso que nós enxergamos o mundo assim. E, eventualmente, quando colocamos, né, esse corpo para dormir, para descansar, nós projetamos a nossa consciência num veículo astral ou mental. E ali está o mundo projetado pela nossa mente para a percepção daquele determinado veículo. E Krishna vai explicar que os mundos, né, que estão sendo manifestados em várias instâncias do foco dessa consciência, em vários veículos, é uma manifestação fenomênica dele. E muitos yogis, muitos impersonalistas, eles tentam entender que isso tudo é uma energia só, tudo é o Brahman, eles veem, né, a base, isso é uma realidade, vê uma base. Mas eles não entendem que a base desse Brahman, a substância que está por trás de tudo, que manifesta tudo, a origem é Krishna. E Arjuna quer conduzir a rendição esses impersonalistas, então ele pede para Krishna se autodescrever como ele aparece nesse mundo das dimensões grosseiras e sutis, nessas representações mais elevadas, magnânimas, incríveis, que você está dando mais, que as pessoas, né, geralmente dão mais valor. É uma forma de Arjuna está encontrando uma forma de fazer com que todo mundo se renda diretamente aos pés de lótus de Krishna. Então esse capítulo 10 ele é destinado para que as pessoas que não se rendem diretamente a Krishna, mas ao aspecto impessoal de Krishna, possam entender que esse aspecto impessoal e todas as suas manifestações, não são irreais, como eles querem achar, né? Que isso não existe, é só uma imaginação. É uma realidade temporária que Krishna manifesta. Então o impersonalista vai falar, entendi. Então quem manifesta o Brahman e os fenômenos é Krishna. Krishna mostrou que é ele que manifesta. Por isso que o Bhagavad Gita é a autoridade de Krishna. E se um impersonalista, sob a guia de um devoto puro ou um devoto avançado de Krishna, ouve esse capítulo 10, ele vai ficar convencido que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, a origem de tudo, que na verdade ele é a base e a substância, até mesmo do Brahman, dessa energia impessoal. E também, logicamente, do Paramatma, que está dentro do coração de todo mundo. Que é o Paramatma que está manifestando, através dos desejos das entidades vivas, aquilo que se chama o mundo pessoal de cada um. Repetindo então, né, nesse verso 42, Srila Prabhupada está falando isso. Que porque os devotos puros geralmente se ocupam nesse serviço devocional, naturalmente eles sabem que tudo que existe e penetra é uma manifestação das expansões do Senhor Krishna. E aí, naturalmente, o que você vai fazer? Você vai concentrar sua mente diretamente nesse processo da consciência de Krishna, que é a sabedoria revelada do Bhagavad Gita. E como é revelado, né, nesse capítulo 10, nos versos 8 ao 11, o próprio Senhor Krishna se encarrega de guiar esses devotos, de iluminá-lo desde dentro de seus corações, até finalmente eles desenvolverem esse amor puro por ele. Prema, né? Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Você tem que chegar a esse ponto de amor puro por Krishna para se libertar desse mundo material. E aí, isso aí é a essência do Bhagavad Gita, né? Amor puro.
tá? Se absorvendo, né, em pensar nele. Por isso que ele fala, Mão Maná Abad Bhakto, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Então, pensar sempre em mim é pensar em Krishna e não na energia impessoal de Krishna. Por isso que os outros Bhagavad Gitas, eles são adulterados no entendimento, através daquelas pessoas que são chamados assim, sábios ou mestres autorrealizados impersonalistas. E é isso que Prabhupada, um devoto puro de Krishna, né, da pessoa de Krishna, Bhagavan, ele veio erradicar aqui no mundo ocidental, porque aqui só tinha Bhagavad Gita impersonalista, né, falsificado pela interpretação de pessoas que não queriam se render diretamente a Krishna, porque ainda estão nesse estágio preliminar de conhecimento. E Prabhupada já está no estágio último de conhecimento. E Krishna falou, Prabhupada, muitos devotos lá no Ocidente estão sendo desviados da realidade última, porque tem umas pessoas que acham que eu só sou uma energia, e vai lá e explica para as pessoas que eu sou a suprema personalidade de Deus. Esse é o aspecto último, que manifesta esse Brahman, que eles estão pensando que é a última coisa. A fonte de tudo não é o Brahman. A fonte de tudo é Krishna. A fonte do Brahman é Krishna. E os devotos que estão rendidos a Krishna, naturalmente, né, se rendem com muito amor, com muita devoção, entendimento, e Krishna vai se encarregar naturalmente, como a super-alma em seus corações, de guiar a vida desse devoto, de iluminá-los, né, de dentro de seus corações, e aí você vai se rendendo cada vez mais a Krishna. Na medida que ele vai se revelando, você vai se rendendo mais, seu serviço devocional vai ficando mais firme, você vai ficando determinado a não se envolver mais ou se enredar com a energia material. E então, Krishna, nessa iluminação, nessa guia, vai fazer com que você desenvolva o amor puro por ele, que é o seu amor eterno relacionado a Krishna. E lá no mundo espiritual, onde Krishna está, a atmosfera é de amor puro. Sem amor puro, ninguém entra no mundo espiritual. Daí o esforço, né, que temos que fazer nesse mundo material é isso que se chama a batalha de Kurukshetra. Você sempre vai estar orando e vigiando para que a tentação, ou aquilo que é chamado mal, não te envolva a ponto de você se desviar muito da consciência de Krishna. O mal é isso, quando os fenômenos te encantam, né, e você desenvolve certa luxúria. Enquanto você tiver o falso ego, você tem essa tendência a ter queda. Mas quando você chega no ponto de devoção pura, onde você realmente está realizado, você está sentindo Krishna, você está vivendo em Krishna, basicamente é muito difícil você voltar para essa atmosfera material. Mesmo que você esteja aqui nesse mundo, né? Aí você vai começar a viver uma vida com relações a tudo aquilo que tem um motivo de ter Krishna como centro. Você seleciona as suas associações, o seu tipo de vida, porque é um trabalho, né? É um trabalho até na hora da morte. Nosso trabalho, o nosso sacrifício nessa era de Kali, além de ser cantar o santo nome, né, é você ficar na vigilância, protegendo sempre a sua vida devocional, porque o mundo material está aí, você está observando. Mas se você você chega num ponto de pureza espiritual que quando você começar a observar Krishna em tudo, você também, naturalmente, observa a energia de Maya, porque a energia de Maya, da ilusão, aquilo que é só uma aparência, né, um sonho, é uma energia de Krishna também. Então, Krishna, dentro do seu coração, não deixa que a energia de Maya se aproxime de você, porque você realmente se tornou sincero e sim, vou voltar para Krishna. De modo que você
estando rendido aos pés de lótus de Krishna, o santo nome, você não tem assim, esse interesse assim, pelo aspecto impessoal de Krishna, pelos fenômenos manifestados, porque tudo isso é tipo um sonho aqui na energia material. Então você está mais preocupado assim, mais interessado na variedade absoluta do mundo espiritual. Por isso você está sempre lendo o Bhagavatam, os passatempos de Krishna, né, meditando em Deus como um centro onde você tem essa intimidade, esses passatempos divertidos, esse desenvolvimento amoroso, né? Então os devotos, eles não se interessam por esse aspecto todo penetrante do Supremo, porque como nós vimos, né, nessa explicação toda, o Senhor já revelou aos devotos que esse aspecto é a sua energia, esse aspecto todo penetrante, ok? Mas, por outro lado, como explicamos qual a razão de Krishna pedir para que Arjuna pediu para Krishna para ele revelar esses detalhes, né, da sua manifestação todo penetrante, sabemos que certas pessoas só estão interessadas nesse aspecto impessoal, né? Os filósofos, os impersonalistas, os semideuses, pessoas comuns, tanto que, né, extraterrestres, você vê assim várias canalizações repetindo, né, que falam assim, não, quem é Deus? Deus é a fonte que tudo é. Então quando eles falam isso, eles estão falando que Krishna é tudo, é o um, né? Aí tem esse conceito do um, mas do um da energia. Então você tem que entrar na consciência desse um e meio que se fundir, e você é Deus também. E Krishna, ele vem no Bhagavad Gita e fala, não, você é um servo eterno meu, você é uma parte integrante. Existe eu, indivíduo, e você, indivíduo, isso é eterno. Não tem você e eu numa unidade indiferenciada, tá? Então o devoto é o que Krishna veio falar no Bhagavad Gita, que é o que não foi falado antes de Srila Prabhupada estar aqui. Você tem que desenvolver esse relacionamento de amor puro pelo Espírito Supremo, Bhagavan Krishna. E aí está todo mundo, né? Todo mundo, Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Samahatma Sudurlabha, tal grande alma que se rende a mim, nesse aspecto Bhagavan, é muito rara, porque você não consegue se render a Krishna porque você acha que Krishna, você interpreta com a sua mente que Krishna quando ele se manifesta aqui nesse mundo, a maioria das pessoas pensam que ele é um ser material. Eles relativizam o absoluto ao grau de compreensão que eles podem interpretar o que é Deus. Mas aí quando o próprio Deus vem e explica que a forma dele é absoluta e que ele está usando o poder dele supremo para que o impossível se torne possível, ou seja, ele manifestar passatempos aqui nesse mundo, é claro que agora você, estudando aqui o Bhagavad Gita, você já está entendendo isso. Você está entendendo a performance de Krishna, o que ele é. Mas nem todo mundo está ouvindo esse estudo, né, do Bhagavad Gita. E aí eles continuam com aquela mentalidade. Não, Krishna é um semideus, é Deus manifestado, o Brahman que se manifestou naquela forma de Krishna e se manifesta em todas as formas, mas Krishna, por exemplo, é a forma desse Brahman numa totalidade, vamos dizer assim. E Krishna, né, é exatamente isso que a gente aprendeu. E por isso que é o conhecimento mais confidencial, o capítulo 9, onde Krishna fala, eu manifesto tudo, tudo está em mim, eu estou em tudo, mas eu, como Krishna, né, vai lá nos versos 3, 4, que você vai ver exatamente isso que eu estou falando, do capítulo 9. Apesar de eu manifestar tudo isso, dentro daquilo que se chama a minha energia impessoal, a energia impessoal eu sou a base.
Ele fala num verso do Bhagavad Gita, eu sou a base do Brahman. Ele está falando diretamente, né? A gente não está especulando nada, certo? Temos apenas que repetir o que Krishna está falando. Assim como o Sol, né? O Sol, dando um exemplo mais grosseiro, o Sol manifesta a sua luz. Essa luz que sai do Sol é o chamado Brahman. E nessa luz do Sol se manifesta todos os planetas. O Sol também tem um aspecto sutil, espiritual, né? Então, tudo, em todas as dimensões da manifestação do Sol, como ele é o centro, né, de criar vidas, todos os planetas, todos os seres vivos, tudo que se manifesta na luz do Sol está vindo da potência do Sol. Aí o impersonalista ele fala assim, tudo é só essa luz, mas não está considerando o Sol, que é a origem, que é a fonte dessa luz. E aí Krishna vem e fala, olha só, eu sou o Sol, presta atenção. E os raios que emanam do Sol, que criam todos os fenômenos em torno do Sol, porque ele que é a fonte de prana, de chi, de energia, né? Isso aí tudo é o chamado impessoal. Os meus raios, né, se autocombinando nessa potência mística do Sol, cria tudo que é material grosseiro e sutil. Mas o Sol mesmo que é a fonte. Eu, impersonalista, falo assim, não, o Sol é a fonte dos raios do Sol, da iluminação do Sol, da refulgência do Sol. Compreende agora? Acho que ficou bem mais fácil, né, entender isso. Aí Krishna fala, não, a refulgência vem do Sol. Mas o aspecto impessoal não é diferente de Krishna. Porque sem o Sol, ele existe com o seu brilho. Não tem que ter uma briga, é pessoal, é impessoal. Você tem que saber qual é a causa e a origem. E daí você vai conseguir entender que tudo que é impessoal, naturalmente, é a expressão do Sol, de Krishna. Então você vê Krishna em tudo. Compreende como é fácil? É fácil, né? Só que às vezes não tem esse ponto de visão que Srila Prabhupada, um devoto puro de Krishna, e o próprio Krishna estão falando no Bhagavad Gita, nos ensinando. E quando você se rende aos pés de lótus de Krishna, naturalmente você vai ver tudo à sua volta como a presença de Krishna no momento em que, através do serviço devocional, você for desenvolvendo a sua consciência nesse entusiasmo, né, nesse apego a Deus, e Krishna, pela graça dele, pela misericórdia, ele vai se revelando para você no seu coração. Aí você já não vai ver mais de uma forma teórica, como era inicialmente. Você vai começar a ver mesmo que é Krishna. É uma realização divina que você vai ter, uma revelação. E aí no capítulo 11 você vai ver que Krishna, ele vai revelar todo o universo para Arjuna. Todo o universo ele vai revelar para Arjuna. No capítulo 10 ele está mostrando, ele está falando o que ele é dentro do universo. Não tudo, as suas expressões mais chamadas maravilhosas, assim. Mas no capítulo 11 ele vai mostrar para Arjuna como que ele é esses fenômenos, né? De modo que não tem como, no final do Bhagavad Gita, você não se render a Krishna ou não entender que ele é a fonte de tudo. Tanto do Paramatma, né, da forma localizada que ele está dentro do seu coração, como o Senhor Vishnu, e também como essa expressão fenomênica cuja base é a refulgência que emana do corpo dele. Deus é algo assim, né, inconcebível, a Tintya, né, inconcebível. Mas ele se revela na medida do que pode nessa linguagem do Bhagavad Gita. E qualquer espírito que adote o Bhagavad Gita como a sua alma de ser nesse mundo, se liberta naturalmente. Você não vai se libertar se você se fundir no Brahman, nem vai assim, se libertar só se ficar no aspecto parcial localizado de Krishna. Mas quando você está rendido a Krishna no seu coração, na forma do Senhor Vishnu, naturalmente, ele vai te levar a esse ponto de compreensão de que
ele no seu coração tem como a causa principal ele, Bhagavan, Krishna. Dessa forma, né? Tocando flauta, com a pena de pavão, com a guirlanda, enfim. Temos que entender isso, né? Porque tem que perguntar por que as pessoas relutam tanto em aceitar a autoridade, né, de Krishna. Porque se você desconsidera Krishna e considera só esse Brahman, e que você vai se fundir nesse Brahman, isso é uma forma do seu falso ego não querer se submeter a algo supremo, superior. Lá no fundo, então, sutilmente você não quer se render a Krishna, porque se você se aceita Krishna, significa que você é menor do que Krishna. Né? E sempre é, eternamente é. Mas não tem menor e maior, você é uma parte integrante de Krishna, você é Krishna manifestado na forma de energia. Mas quando você pensa em termos dessa energia impessoal, aí o seu falso ego pensa que você pode ser Deus. Então lá no fundo você tem esse desejo aqui de estar nesse mundo material para ser Deus. E por causa dessa inveja de Deus, na qual você não se rende diretamente, você fica nessa energia, vamos dizer assim, que não é a verdade que você tem que estar. E mesmo que você se transforme nessa energia de Deus, Krishna está explicando que você não vai ficar satisfeito, porque a onda, vamos dizer assim, da alma, né, dentro da eternidade, é que ele tem que servir a Krishna no mundo espiritual, numa forma espiritual, que é esse mundo de amor e felicidade puras, de consciência pura. E quando você sabe de tudo isso, imediatamente você se rende aos pés de lótus de Krishna, porque, né, imagina, se eu ficar com Krishna, então automaticamente eu já estou em posse do entendimento de tudo o que é o Brahman, os fenômenos materiais grosseiros e sutis, entendo toda a criação desse universo, entendo o que é um mundo espiritual, as diferenciações, né, de relações no mundo espiritual. Enfim, você entende tudo, entende que Deus está dentro de cada átomo, que Deus está dentro de cada coração, de cada entidade viva, que tudo o que acontece, tudo é experimentado dentro desse movimento onde Krishna cria tudo de acordo com o desejo das entidades vivas. Krishna está fazendo tudo, ele é amor puro, então ele fala assim, não, se você quiser isso, eu realizo para você. Krishna, se acontece nele mesmo, dentro de você, ou seja, você tem um desejo, tudo é Deus, então Deus manifesta um fenômeno, né, externo ou apropriado para aquele veículo onde você está em ignorância, para você fazer o que você quer. Ou em sabedoria, então Krishna vai manifestar um fenômeno espiritualizado, que é onde você vai caminhar rápido em serviço devocional. Tudo é Krishna, tudo é Krishna. Quando você entende isso, você está no caminho perfeito e sua consciência não se desvia mais, porque Krishna vai estar se revelando para você. Essa é basicamente a compreensão do capítulo 10, que tem pessoas que só estão interessadas no aspecto impessoal. Mesmo que elas leiam, né, o Bhagavad Gita e chega no capítulo 9, onde Krishna está se revelando assim, totalmente, né, como o que ele é realmente, uma pessoa absoluta, e que o serviço devocional se aproxima dele, os impersonalistas chegam no capítulo 9 e continuam impersonalistas. Porque eles só aceitam a energia impessoal de Krishna. E por isso Arjuna está falando esse capítulo 10. Para que Krishna explique como ele se manifesta nos diversos fenômenos naquilo que se chama a sua energia impessoal, que é a refulgência que emana da sua forma absoluta. Então, mediante as especulações dessas pessoas que são impersonalistas ou chamados grandes eruditos, mas que
não têm essa propensão de se render aos pés de lótus de Krishna, eles não podem saber que a fonte desse aspecto que tanto os atrai, né, e que o objetivo deles é o Senhor Krishna. Por isso, como Srila Prabhupada está explicando nos significados, aos versos 16, 17 e 18, para conferir misericórdia a essas pessoas e ajudar, né, naturalmente, esses filósofos, para que eles também possam concentrar com devoção suas mentes nos pés de lótus do Senhor, a Arjuna está pedindo a Sri Krishna que se descreva como essa energia todo penetrante é a sua energia. E aí o Senhor Krishna vai fazer essa descrição, né, de todos esses fenômenos, os mais notáveis desse mundo, do verso 20 ao 42 desse capítulo. E Srila Prabhupada está explicando que no último verso, né, no 42, que qualquer pessoa que possa estudar perfeitamente essa descrição das energias do Senhor, vai ficar igual aos devotos, vai fixar a sua mente na adoração a Krishna no serviço devocional. Qualquer impersonalista que lê assim, com muita atenção esse capítulo 10 vai receber a misericórdia de Krishna e vai entender que aquilo que ele acreditava ser a meta última nada mais é do que uma refulgência emanada de Krishna, de Bhagavan, da forma de Krishna. E aí a lição vai ser completada, né? Eles vão ser retirados da ilusão que eles estavam, né? Querer serem Krishna, né? Tem gente que quer ser Krishna, não quer se render a Krishna. E daí prefere manter uma concepção racionalizada ou com certos argumentos. Se você lê, né, a filosofia impersonalista, principalmente a passada por Shankaracharya, né, que é o Senhor Shiva, né? O Shankaracharya é o Senhor Shiva, que foi mandado como instrumento por uma razão superior para passar essa filosofia impersonalista. Se você lê os argumentos dos impersonalistas, né, quem não conhece Krishna realmente vai se encantar por essa filosofia. E daí as pessoas que se iniciam nessa consciência de Krishna, é pedido para elas não estudarem, né, esse tipo de filosofia que está te conduzindo para uma meta ainda preliminar, que vai fazer com que você até questione a existência do Senhor Krishna como a causa de todas as causas, porque a pessoa é imatura espiritualmente. Agora, depois que você está com a consciência de Krishna completa, que você está rendido em amor a Deus, aí você pode estudar essa filosofia para também dar uma contra-argumentação a esses filósofos com a essência do Bhagavad Gita. A gente vê, né, no Chaitanya Charitamrita um exemplo, né, do Senhor Chaitanya, quando ele se encontra com o maior dos impersonalistas, né, o líder daqueles que cultivam esse aspecto, né, impessoal de Krishna. Aí tem lá o Senhor Chaitanya vai numa reunião onde os impersonalistas, né, que o impersonalista gosta muito de filosofia, então fica falando, aí o próprio Senhor Krishna estava presente ali na forma do Senhor Chaitanya, e quando ele estava lá, o pessoal viu na reunião o corpo dele assim brilhando, essa refulgência que eles adoram, né? Quando você está num aspecto avançado de realização impessoal e olha, né, ele tem essa capacidade de enxergar essa refulgência no Senhor Chaitanya. Ele também manifestou essa refulgência. E aí eles se aproximaram do Senhor Chaitanya, e o Senhor Chaitanya, como o próprio Krishna, ensinou a eles que ele, né, é a causa dessa refulgência que eles estavam tanto atraídos quando viram, né, o Senhor Chaitanya. E aí o Senhor Chaitanya transformou todos os impersonalistas, os maiores impersonalistas,
eu não sei se era Varanasi, o lugar que ele estava, em devotos de Krishna. Certo? Então, a literatura vai mostrando isso, né? O Sr. Chaitanya veio para dar o exemplo de um devoto puro de Krishna, e esse devoto puro brilha tanto, né, que todo aquele impersonalista que se aproxima desse devoto puro e realmente ouve com atenção, o devoto puro dá misericórdia para essas pessoas que consideram Deus só como uma energia, para que eles tenham a capacidade de compreender os pés de lótus do Senhor Krishna, que é o que a gente está fazendo aqui nesse estudo, né? Para que você adquira essa potencialidade de poder contra-argumentar com essas pessoas que não vão ter chance de conhecer Krishna como Deus se você não usar essa argumentação, mostrando, né, lógico, dentro de uma base autorizada como o Bhagavad Gita, para ensiná-los. E depois eles decidem, né, se eles querem ficar ou não. Mas no caso aí do Sr. Chaitanya, é o próprio Krishna, não tem como Krishna aparecer para um impersonalista e ele continuar impersonalista, porque Krishna manifestou a misericórdia dele nessa própria refulgência na qual ele se atraiu. Então isso é maravilhoso, né? É a forma que Krishna usa nas escrituras para dizer que, na verdade, ele é a forma absoluta, seja como o Sr. Chaitanya, como Vishnu, né? Como o próprio Senhor Krishna. Me veio aqui a ideia do amor, por exemplo. O amor, você pensar, é uma energia, né? O amor é uma energia, tal. Mas, na verdade, o amor é Srimati Radharani. A energia de amor de Deus se personifica em Srimati Radharani. Todos os sentimentos, tudo, né? A esperança, a fé, a caridade, tudo isso aí é personificado. Tem uma personificação, né? Assim como o Cupido, né, personifica toda essa energia de encanto, de atração, energia sexual. Tudo é manifestado por uma personificação que está gerando toda essa energia. Isso, né, temos que entender que são níveis altíssimos de evolução espiritual. O próprio Deus potencializando, ou se manifestando, ou se personificando em seres que manifestam essa totalidade de energia, uma refulgência na qual nós pensamos que é energia, mas não é, está vindo de uma pessoa. Igual Baladeva, né? Baladeva é o poder de Deus. Qualquer poder que você vê alguém se manifestando é Baladeva, mas esse poder todo está concentrado em Baladeva, que é a primeira expansão de Krishna. Mas tudo, né, todo o amor, todas as personificações de tudo o que existe, né, tanto em nível de sentimentos como de manifestação fenomênica, a causa é Krishna. Baladeva vem de Krishna, Radharani é manifestada por Krishna. Tudo é Krishna. Assim como você também tem uma forma espiritual. E você é uma parte integrante de Krishna. E você, naturalmente, por ser uma parte de Krishna, tudo que você manifesta é o seu poder pessoal de manifestar um mundo que é chamado impessoal. Por isso que fala, você cocria com Deus. Tudo que acontece no seu mundo é uma manifestação consciente ou inconsciente daquilo que você está desejando, seja em ignorância ou em sabedoria. Se você não tem conhecimento de Krishna, não se rende a ele, você vai manifestar um mundo ignorante. E daí você vai ter reações naturais, né, em função do que você está criando, está gerando com seus pensamentos, emoções e energia, e vai ficar preso nisso, vai ficar algemado. Agora, se você está manifestando um mundo, ou co-criando com Vishnu no seu coração, um mundo de pureza, conectado com essa intenção real, junto, né, com o serviço devocional para servir e satisfazer a Krishna, então você vai co-criar um mundo espiritual. Você vai co-criar todas as condições favoráveis para você recuperar logo a sua forma espiritual completamente, sem nenhum envolvimento material,
para que você fique no mundo espiritual, que é onde Krishna quer que você vá. Tudo depende da nossa escolha. Você pode viver nesse mundo material, transmutando tudo em energia espiritual, que é o seu poder natural, como espírito parte integrante de Krishna, ou você pode simplesmente usar o seu poder, a sua inteligência, para criar um mundo que você vai se degradar, você vai se afundar cada vez mais em regiões, né, abissais, perigosas, mundos infernais, mundos inferiores, adquirir formas inadequadas, né, formas assim defeituosas, monstruosas, umbralinas. A forma vai de acordo com o seu desejo. Mas se você tem uma forma espiritual eterna, por que não recuperá-la imediatamente usando esse pequeno tempo da forma humana para caminhar aqui nesse mundo rendido a Krishna e atingir aquilo que é o Bhagavad Gita, que é a essência do Bhagavad Gita. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, preste-me reverências. Fazendo isso, você, que é um grande amigo meu, eu darei a minha graça, a minha misericórdia, para que você se liberte completamente da energia de Maya, dos 3 modos da natureza, do falso ego, e você vai se situar nesse mundo com completa consciência. E aí você vai se tornar um agente de luz enquanto estiver nessa forma humana, passando esse conhecimento do Bhagavad Gita para todo mundo, e quando chegar a hora da morte, você vai desencarnar feliz, né, por ter cumprido, dentro do melhor que você pôde, na potencialização de Krishna no seu coração, esse serviço que é o mesmo que Krishna veio fazer nesse mundo material, quando aqui esteve. Você falou o Bhagavad Gita para todo mundo, você tentou facilitar para as pessoas o entendimento daquilo que se tornou a sua realização e que é o que você vive. Você está expressando a verdade que é a sua própria verdade, que é esse conhecimento que Krishna é Bhagavan, que é o que Krishna manifestou que é a verdade dele. De modo que quando chega um impersonalista ou um erudito em religiões e filosofias comparadas, que começa a falar isso e aquilo, você vai ter que falar o capítulo 10 para essa pessoa, mostrando que tudo, olha aí, ó, Krishna está mostrando aqui que todo esse aspecto impessoal que existe, né, todo o Brahman que manifesta todos os fenômenos é Krishna, ele está explicando aqui no capítulo 10. E no capítulo 11 ele vai se mostrar como ele é essa energia impessoal para Arjuna. Está compreendendo a importância do Bhagavad Gita? Ele não deixa ninguém ficar de fora. Ele vai expandindo, né? Por isso que o capítulo 7 ao 12 é o suprassumo do Bhagavad Gita, é o néctar, é o recheio onde Krishna se revela, tanto aos impersonalistas, quanto às pessoas que estão só vivendo, os yogis, né, da superalma, e também para que aquelas pessoas comuns possam compreender completamente que ele é Deus. E você tem que escolher logo, né? Porque a forma humana significa uma forma onde você recebeu essa forma específica porque você está voltando para Krishna. Você está voltando para o Pai, né? Para o amado Supremo. E como voltar? Você tem que realizar o Espírito. Lá no capítulo 2, né? E parar de se lamentar nesse mundo, igual Arjuna estava fazendo no capítulo 1. Krishna vai te dar todo o conhecimento do Bhagavad Gita, você vai se tornar o quê? Um mestre espiritual. Vivendo, né? Um mestre espiritual significa que ele vive a verdade que ele está falando. E a verdade absoluta é o Senhor Krishna. Aí você vai pegar a sua japa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vai estar vibrando Krishna. Tudo é Krishna. Então temos que ter essa avidez, né? Uau, aprendi quem é Krishna, agora eu vou levar esse conhecimento para todo mundo. E eu sei que se eu ficar em Krishna sempre, esse é o trabalho da forma humana, esse é o sacrifício, é você manter a sua mente fixa em Krishna, independentemente de tudo aquilo que vem para tentar te desviar a sua consciência de Krishna.
Quando você desvia a sua consciência de Krishna, é aquilo que é chamado pecado. Pecado não é, pode ser uma coisa ruim, mas também às vezes você está fazendo algo bom e isso é um pecado, porque você não está pensando em Krishna, você não está fazendo às vezes algumas coisas tendo Krishna como centro da sua vida. Daí Krishna fala, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam. É tipo ele falando, tipo assim, se você se refugia em mim, Ekacharana, né? O único refúgio, se você faz de mim o único, o principal refúgio da sua vida, eu vou te libertar das reações pecaminosas, das reações daquilo onde você faz ações que estão gerando reações que estão prendendo você nesse mundo material. Ou seja, você está criando hábitos e vícios que você mesmo achando que é coisa boa, não é boa do ponto de vista espiritual. Aí Krishna fala, quando você se rende a mim, eu vou tirar todas essas suas tendências chamadas positivas e negativas, mas que estão relacionadas com reações materiais que te prendem a esse corpo e provavelmente estão criando uma ambientação interna ou mental para que você tenha outro corpo na próxima existência. E já que o nosso objetivo é voltar para o mundo espiritual sem ter esse interesse, né, como a gente falou, sem o ego, mas você sabe que se você abandonar esse corpo meditando em Krishna ou cantando o nome dele, automaticamente o ambiente ou a atmosfera que você vai estar após a morte, como diz o Senhor Krishna, né, no capítulo 8, alcançando o Supremo, você volta para o mundo espiritual. E aí está tudo certo, aí você voltou ao que você era, da onde você nunca deveria ter saído. Mas agora essa é a experiência que você está tendo e é válida, né? É como eu digo, né? Uma pessoa que é livre na sociedade, se ela vai para uma prisão, ela vai dar muito mais valor à liberdade quando sair da prisão. E às vezes as pessoas que estão livres nem aproveitam muito a sua liberdade, porque às vezes ela não tem esse gostinho, esse sentimento da liberdade. E aí eu vejo que muitas pessoas, né, acredito nisso, que estão vindo aqui para esse mundo material para experimentar isso, esse contraste, né, da vida espiritual. Aí Krishna fala, quando você volta para o mundo espiritual, depois de ter estado aqui nesse mundo material, que você experimentou a miséria do espírito, né, identificado com essa forma material, dentro desses fenômenos todos, que representam, né, Krishna, como ele vai descrever nesse capítulo 10, aí você nunca mais volta para esse mundo material. Fala assim, não quero voltar para essa prisão, não, já aprendi. Aí é aquela história do filho pródigo, né? Aí Deus vai fazer uma festa para você, porque ele sabe que você agora não é um simples devoto dele, você já experimentou o outro lado da força, né? Como diz, né, Star Trek. Você já experimentou a força negra da história, a força das trevas, a força, né, que é um obstáculo. E a gente está vencendo isso. A batalha de Kurukshetra é vencer esse estágio aqui de inconsciência, né, espiritual. E aí Krishna traz o Bhagavad Gita como uma luz brilhante, um fenômeno na forma literária que é ele mesmo, né? Você vai poder ver, olhar o Bhagavad Gita, você vê, aqui está Krishna, você está lendo, segurando o livro, você entende que é Krishna. O Bhagavad Gita é uma deidade que você, né, pode adorar. Botar no altar da sua casa, adorar o Bhagavad Gita é a mesma coisa que adorar uma deidade num templo. Quando você está cantando o Santo Nome, você está adorando Krishna, porque a Japa Mala, né, Tulasi Devi, tudo é Radharani, é Krishna. E aí é isso, é essa visão que você vai ter. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? O capítulo anterior nós fizemos assim com bastante tempo, porque é basicamente o capítulo mais importante nesse sentido em que Krishna está se revelando diretamente para todo mundo, né? Então eu expandi um pouquinho esse conhecimento para que vocês, não importa o tempo que dure, como eu falei, é um estudo, não é uma aula. Então eu poderia vou fazer um estudo, esse capítulo vai levar 8 horas. É um estudo, então você
vai ouvindo, todo dia vai ouvindo só meia hora, se você quiser, ou vai fazendo de acordo com o tempo que você quer. Ou se você é muito ávido por conhecimento, imediatamente você vai ouvir tudo e vai achar até pouco, né? Então depende tudo do que a alma está desejando. Eu, por exemplo, quando eu ganhei o Bhagavad Gita, eu li o Bhagavad Gita assim, em 2 horas. Fiquei assim, né, meditando, lendo, devorei o Bhagavad Gita, não li. Porque quando o Bhagavad Gita caiu na minha mão, e eu sempre fui um buscador espiritual, eu entendi que o Bhagavad Gita era a forma que Krishna estava reaparecendo para mim nessa vida, porque eu acredito piamente, né, pela minha avidez, pelo como eu devorei o Bhagavad Gita, que eu já deveria ter sido, né, um devoto de Krishna, praticante numa vida anterior, né, devo ter estado lá encarnado no Oriente, praticante da consciência de Krishna, e quando eu encarnei aqui no Ocidente, eu percebi que eu buscava a vida espiritual, mas nesses caminhos mais impersonalistas, de sentir só Deus no coração. Aí Krishna foi esperando o tempo certo para se manifestar na minha vida, que foi lá pelos 19 anos, 18, 20, agora eu estou com 61. Então, quando o Bhagavad Gita caiu na minha mão, imediatamente foi como se eu tivesse revivido aquela memória da vida passada, onde eu era devoto, assim, de Krishna, assim, né? E eu caí, né? Se eu não voltei para o mundo espiritual, é porque eu caí na vida passada. Geralmente é por luxúria que a maioria das pessoas caem, por encanto sensual, sexual. A maioria das pessoas cai por causa disso, né? Ou a cobiça, né, que Krishna fala, os 3 portões que conduzem ao inferno é a luxúria, a cobiça e a ira. Em algum desses 3 nós caímos, nós perdemos o nosso contato com Deus, mesmo que estávamos assim muito elevados em consciência de Krishna, e a gente vendo, né, o Srimad Bhagavatam, a gente vê assim, grandes sábios, o encanto, né, feminino ou o encanto masculino, essa força, né, de Cupido faz muita gente cair, né? Até o Senhor Shiva, que é uma expansão do Senhor Vishnu, quando Krishna manifestou a sua forma de Mohini, né, uma forma feminina para ele, ele ejaculou, né? Imagina, o Senhor Shiva ejaculou ao ver uma forma feminina, né? Mas essa forma feminina é Krishna, e ele, imediatamente, o Senhor Shiva, que é, né, o devoto mais avançado de Krishna nesse universo, ele percebeu imediatamente que, uau, a minha mente, né, ficou com luxúria. Como é que é isso, né? O Senhor Shiva não tem luxúria. Maya é a esposa dele. Maya é a personificação de toda essa energia, né? Eu estava falando de personificação, e aí, né, Maya está sempre aí com o seu Shiva, né, sentada no colo dele, a representação de toda a beleza material que todo mundo cai nesse mundo, tá ali, fica ali com o Senhor Krishna no colo dele, fica pregando com Maya no colo. A mente do Senhor Shiva é completamente transcendental, né? Ele é onisciente. Ele é onipotente, o Senhor Shiva, responsável pela destruição desse universo. O Senhor Shiva é o responsável pela transmutação de tudo que está acontecendo, inclusive ele controla o falso ego. Assim, né, para a gente entender. Então, quando eu peguei o Bhagavad Gita, assim, pude entender que, uau, vacilei, poxa, eu vou tentar nessa vida não vacilar mais. Mas lógico, né, que até agora eu caí várias vezes, várias quedas. Não adianta você ter todo o conhecimento, né? É a luta, é uma batalha de Kurukshetra. Você sempre vai estar fazendo esse esforço para não deixar a energia material te derrubar, né? Que é o que se chama pecado. Mas Krishna fala, continua, vai, que eu vou te libertar de todas as reações pecaminosas, não temas, acredita em mim, eu prometo para você que minha graça vai estar sempre presente.
e aí vamos ler, vamos falar de Krishna, vamos, né? Vamos lá, Bhakti Alemão, vamos lá, você vai conseguir, né? E agora eu estou aqui fazendo esse estudo e continuo, né? Mesmo assim com um certo avanço de consciência, estou falando assim com maior humildade, você também passa, você está no mundo material. Enquanto você estiver aqui, seja devoto puro ou não, você está sujeito a quedas. Mas o serviço, o sacrifício da forma humana é manter a mente fixa nos pés de lótus de Krishna e também no santo nome, né, de Deus, que é a prática que o Senhor Chaitanya Krishna nos deu. Aí todo dia eu estou cantando a japa, todo dia eu leio algum verso do Bhagavad Gita, eu faço uma aula, eu procuro estar, né, o máximo purificado e viver nesse mundo material com boas relações, com essa visão perfeita de que tudo é manifestação de Krishna, que Krishna está no coração de todo mundo, que todo mundo é uma parte integrante de Krishna, e com essa visão você realmente fica liberto, né? Mukti, a libertação da energia material, da Matrix, é quando você começa a interagir com Krishna em tudo e em todos. Principalmente com a consciência fixa em Deus. E aí você faz ações nesse mundo, como eu estou fazendo esse estudo, que nada mais é do que um serviço devocional. Estou servindo a Krishna aqui agora para iluminar mentes que porventura estejam querendo se libertar da energia material e não ter que ficar mais nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. Ok? Então, agradeço, né, por vocês estarem aqui pacientemente aguentando o Bhakti Alemão. Mas é assim que funciona. Alguém tem que falar, alguém tem que ouvir, assim como eu já ouvi alguém que já falou muito para mim, e eu estou sempre na energia de Srila Prabhupada. A intenção de Srila Prabhupada é todo mundo, né, todo mundo se voltar para Krishna. Vamos embora, levar todo mundo de volta para o mundo espiritual. Então temos que estar sempre nessa energia de Srila Prabhupada. E como ele é o meu Guru Maharaj, né, dentro da consciência de Krishna, naturalmente eu estou servindo a missão de Srila Prabhupada, da minha forma particular, específica, de um jeito, diria assim, mais livre, né, fazendo isso que tem que ser feito, né, que Krishna quer, né? Os devotos que me são mais queridos são aqueles que estão passando a mensagem do Bhagavad Gita para todo mundo. Vamos então aos versos do capítulo 10. Espero que vocês continuem, já estamos entrando aí no capítulo 11, né? A forma universal. Gratidão, então, por todo mundo ter estado aqui até agora. Um beijo no coração. Gratidão. Haribo. Bhagavad Gita, capítulo 10. A opulência do Absoluto. A Suprema Personalidade de Deus disse: ouça novamente, ó Arjuna de braços poderosos, porque você é meu amigo querido, falarei ainda mais profundamente para o seu benefício, transmitindo-lhe um conhecimento superior a tudo o que já lhe expliquei. Nem a multidão de semideuses, nem os grandes sábios conhecem minha origem ou opulências, pois sob todos os aspectos eu sou a fonte dos semideuses e dos sábios. Quem me conhece como o não nascido, como aquele que não tem começo, como o Senhor Supremo de todos os mundos, somente este, que dentre os homens não se deixa iludir, está livre de todos os pecados. Inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição,
nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Todas estas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Os 7 grandes sábios, e mais antigos do que eles, os outros 4 grandes sábios e os manos, progenitores da humanidade, vêm de mim, nascidos da minha mente, e todos os seres vivos que povoam os vários planetas descendem deles. Quem de fato está convencido desta minha opulência e poder místico, ocupa-se em serviço devocional imaculado. Quanto a isto, não há dúvida. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você, e você mesmo agora está declarando-a para mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender sua personalidade. Na verdade, só você mesmo se conhece através de sua potência interna, ó Pessoa Suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo. Por favor, descreva-me suas opulências divinas, com as quais você penetra todos esses mundos. Ó Krishna, ó místico supremo, como devo pensar constantemente em você e como devo conhecê-lo? Quais as suas várias formas que devem ser lembradas, ó Suprema Personalidade de Deus? Ó Janardana, por favor, volte a descrever em detalhes o poder místico de suas opulências. Nunca me canso de ouvir sobre você, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de suas palavras. A Suprema Personalidade de Deus disse: sim, eu vou lhe falar sobre minhas manifestações maravilhosas, mas só sobre aquelas que são proeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Eu sou a super-alma, ó Arjuna, situado no coração de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio,
o meio e o fim de todos os seres. Entre os Adityas, sou Vishnu. Entre as luzes, sou o sol radiante. Entre os Marutis, sou Mariti. E entre as estrelas, sou a lua. Dos Vedas, sou o Samaveda. Dos semideuses, sou Indra, o rei dos céus. Dos sentidos, sou a mente, e nos seres vivos, sou a força vital. De todos os Rudras, sou o Senhor Shiva. Dos Yakshas e Rakshasas, sou o Senhor das riquezas, Kuvera. Dos Vassos, sou o fogo, Agni, e das montanhas, sou Mero. Dos sacerdotes, ó Arjuna, fique sabendo que sou o principal, Brihaspati. Dos generais, sou Kartikeya, e das massas de água sou o oceano. Dos grandes sábios, sou o Brigo. Das vibrações, sou o Om transcendental. Dos sacrifícios, sou o cantar dos santos nomes. E dos objetos imóveis, sou os Himalaias. De todas as árvores, sou a figueira de Bengala. E dos sábios, entre os semideuses, sou Narada. Dos Gandharvas, sou Titrarata. E entre os seres perfeitos, sou o sábio Kapila. Dos cavalos, fique sabendo que sou Uchajrava. Produzido durante o bater do oceano, quando se queria obter néctar. Dos elefantes imponentes, sou Airavata, e entre os homens, sou o monarca. Das armas, sou o raio. Entre as vacas, sou a Surabi. Das causas que fomentam a procriação, sou Kandarpa, o deus do amor, e das serpentes sou Vasuki. Das nagas de muitos capelos sou Ananta, e entre os seres aquáticos sou o semideus Varuna. Dos ancestrais que partiram sou Aryama, e entre aqueles que impõem a lei sou Yama, o senhor da morte. Entre os demônios Daityas, sou o devotado Pralada. Entre os subjugadores, sou o Tempo. Entre os animais selvagens, sou o leão. E entre as aves, sou Garuda. Dos purificadores, sou o vento. Dos manejadores de armas, sou o Rama. Dos peixes, sou o tubarão. E dos rios que correm, sou o Ganges. De todas as criações, sou o começo, o fim e também o meio, ó Arjuna. De todas as ciências, sou a ciência espiritual do eu, e entre os lógicos, sou a verdade conclusiva. Das letras, sou a letra A, e entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível, e dos criadores sou Brahma. Eu sou a morte que tudo devora, e sou o princípio encarregado de gerar tudo o que vai existir. Entre as mulheres, sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Dos hinos do Samaveda, sou o Brihat Sama, e da poesia sou o Gayatri. Dos meses, sou Margashirsha, novembro, dezembro. E das estações, sou a primavera florida. Sou também a jogatina em que se fazem trapaças, e do esplêndido sou o esplendor. Eu sou a vitória, a aventura e a força dos fortes.
Dos descendentes de Vrishni sou Vasudeva, e dos Pandavas sou Arjuna. Dos sábios sou Vyasa, e entre os grandes pensadores sou Ushana. Dentre todos os meios que reprimem a legalidade, sou o castigo, e daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio, e dos sábios, sou a sabedoria. Ademais, ó Arjuna, sou a semente geradora de todas as existências. Não existe ser algum, móvel ou imóvel, que possa existir sem mim. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que lhe disse é apenas um mero indício de minhas opulências infinitas. Fique sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma simples centelha do meu esplendor. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo esse conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Assim terminam os significados Bhaktivedanta do 10º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata da opulência do Absoluto.